Fala galerinha, vamos lá. Esperar entrar. Fala galerinha, boa noite. Vamos entrando aí, o Hugo. Vamos iniciar. Ó, o Hugão já tá aí. Ó, o brabo aí. Tranquilo, Lucas? Como é que você tá? E aí, Hugão, você tá bem? Boa noite, cara. Boa noite. Queria primeiramente te agradecer pelo convite, né, de poder estar aqui contigo, compartilhando Não, eu que agradeço. um pouquinho das minhas histórias, um pouquinho da minha vivência até aqui. E é bom te rever, cara. É bom te rever. Não, o Depois prazer é todo meu, Hugão. Eu que agradeço. depois de uns 2 anos, eu acho. Porra, Queria por dar aí, viu? boa noite também a todos que estão acompanhando a live. Espero que seja proveitoso a todos e que venha Sim. acrescentar um pouquinho na vida de vocês aí. Mais uma vez, obrigado pelo Hugão, porra, convite. minha... eu que agradeço pelo convite. Eu que te agradeço por receber meu convite. Entendeu? Estar aqui. Cara, é um prazer enorme de estar te vendo novamente. Entendeu? Cara, e vamos trocar as ideias, entendeu? O objetivo nosso hoje aqui, entendeu? Como que nós estamos praticamente, estamos começando, você sabe, começando tem mais tempo, tem mais ideia do que eu, mas assim, Um somos mais os pouquinho. treinadores novos no Não, mercado, aí eu né? não sei. Ou somos os treinadores mais novos no mercado Sim. aí, entendeu? E, cara, queria que você já começasse a falar da tua história, cara. Entendeu? Como que começou, como você começou, jogou por onde, entendeu? Fala um pouquinho de você aí, pai, até pra rapaziada aí que tá chegando agora, entendeu? Quem tá chegando agora aí, galera, pode mandar umas perguntas aí, entendeu? Vamos estar lendo aí diariamente, beleza? E tá com você, a bola tá contigo, pai. Deixa eu ver aqui que eu acho que ele travou, calma aí, galera. Galera, vocês estão me ouvindo? Foi eu que travei ou foi o dele? Tu tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo Ah, sim, voltou. agora ficou melhor. Então a bola tá contigo, cara. Segue o baile. Então, tu quer que eu comece desde o começo mesmo? Fala aí, Lá? faz um resumo aí da tua história aí para poder já começar já a meter bronca. Bom, eu nasci em Brasília, mas fui criado no Gama e no Valparaíso. Comecei a gostar de futebol por influência do meu pai, que me levava para ver os jogos do Gama, lá no antigo Bezerrão, ali na altura do ano de 2003, de 2004, quando o Gama foi vice-campeão brasileiro da Série C. Depois disso aí eu comecei a pegar gosto pelo futebol, comecei a fazer futsal lá no Guará, lá na escolinha do Gênesis. Depois fui para o campo, na escolinha do Corinthians, do Gleiton, no chute Sim, inicial. E aí, depois disso, eu joguei no Meninos da Vila, depois no Legião, no Planalto, Gama, fui para a Suécia, voltei e encerrei a carreira no Ceilândia. Vi que já não teria tanto futuro quanto eu esperava dentro do futebol, e como eu tinha passado na Universidade de Brasília, eu preferi optar por estudar, né? Assim, para ter um caminho um pouco mais certo, assim, um pouco mais, assim, não sei, mais seguro, talvez. E sim, aí, entendi. em seguida, após isso, eu parei de acompanhar futebol, fiquei com um pouco de desgosto assim, do futebol, um pouco traumatizado, sei lá, algum sentimento do Chateado, tipo. sei. E que seguia a área mais voltado para a área do fitness, com a área de fisiculturismo, de musculação, enfim. Só que pintou uma oportunidade em 2016 para jogar pelo time da UNB, né? E como lá na UNB tinha a oportunidade de receber a bolsa de atleta universitário, eu precisava, né? Já que eu recebia o salário de 2 estágios, mas mesmo assim era pouco para pagar meus custos por mês. E aí eu Sim. topei o desafio de virar atleta universitário pelo Bolsa Atleta, e um pouquinho em seguida
o treinador que estava no comando da equipe, ele teve que sair para ir morar nos Estados Unidos. E aí alguém tinha que assumir o lugar. Aí me fizeram o convite, eu vi que a bolsa para ser treinador era mais alta e iria me ajudar mais, então eu acabei aceitando mais pela parte financeira. Eu a princípio não ia aceitar, porque eu nunca quis ser treinador no começo, até não achava que fosse algo para mim, mas aí em uma oportunidade que eu fui ver um jogo entre Gama e Vila Nova, lá em Goiânia, na volta eu sofri um acidente de carro e fiquei em estado de choque. Fiquei pensando que talvez eu poderia ter morrido sem ter vivido meus sonhos. E aí foi quando eu topei o desafio de ser treinador da UNB e começou toda essa trajetória. E aí, Massa. com o passar do tempo, com o passar dos trabalhos, com a convivência com os atletas, com a comissão técnica, que eu vi que eu pude crescer como ser humano, que as pessoas que estavam ao meu redor também estavam crescendo, eu vi que a área do futebol, o comando técnico no futebol talvez fosse aquilo que me motivasse para viver, entendeu? Assim, me desse um sentido novo de vida. E aí eu comecei a gostar disso. Mas a princípio eu queria trabalhar só a nível amador universitário. E aí aquele projeto nosso lá da UNB foi crescendo, porque as pessoas que estavam dentro da UNB, elas começaram a aderir à equipe, e aquilo foi me motivando, foi gerando uma cultura naquele espaço, e eu sentia a necessidade de ampliar os desafios em um determinado momento, ali no ano de 2017. Então, eu pensei que seria bom a gente tentar fazer algo parecido com a UPS e também jogar algum campeonato profissional de Brasília para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro Universitário, né, que era o nosso foco. Sim. E acabou que em 2017 eu fui atrás do Botafogo DF, a gente teve até uma reunião mais de última hora, acabou não dando certo. Eu fui atrás do Planaltina, mas também não tinha dado certo. Depois eu fui atrás da Aruc, aí a gente estava quase fechando quando eu recebi a ligação do Capital e acabei fechando com eles. E aí a gente jogou aquele campeonato da segunda divisão em 2017 sem se preparar, a gente não fez nenhum treino, a gente só foi pro jogo. E depois disso que a gente começou a treinar, né? Porque a notícia chegou pra gente de última hora. E ali eu meio que virei a chave para pensar, talvez, oportunidades mais altas na minha carreira, que no caso seria trabalhar com base e com profissional. Sim. E aí, após aquele campeonato, foi quando eu montei aquela equipe de juniores lá para fazer um teste, né? Para mim, para nossa estrutura, que você era até o nosso goleiro. Sim. E ali eu vi que seria possível conciliar o trabalho tanto do universitário, quanto da base, quanto do profissional, se tivesse um pouquinho de planejamento, um pouquinho de organização e um pouquinho de paciência. E também de trabalho, é claro. E a partir dali foi crescendo, cara. Tipo assim, foi perseverança de todos, perseverança minha, muitas vezes pensando em desistir, mas não desistia, porque sempre via, tipo assim, um último motivo para continuar. E aí, em 2018, a gente fez uma renovação na equipe de juniores, fez um bom trabalho, foi bem na Copa Novos Talentos, chegou ao vice-campeonato, perdendo para o Legião de virada no segundo tempo. E aí, depois a gente entrou no Campeonato Brasileiro de Juniores, que foi um campeonato o qual a gente foi muito bem, jogou demais, só que a gente não transformava as oportunidades de gol em gol. E as outras equipes iam lá e uma vez chegavam. E nisso a gente perdeu todas. Aí eu falei, cara, ser treinador não dá mais pra mim. Eu vou largar isso aqui que, pô, tá foda. E aí... Não, então eu vou começar aqui, antes que você já respondeu quase minhas perguntas aqui. Todas? Então, quase todas. Pô, é bom ter lembrado, cara. Galera, quem tá vindo, quando eu conheci o Hugo, foi quando eu tava treinando bem amigos, o Adriano, o irmão do Lucão, né? Ele tinha me apresentado, entendeu? Eu ainda tava agarrando ainda nos amador. E ele falou, pô, tem um parceiro meu lá, que era o Hugo, ele tá mexendo lá com a NB, ele não quer fazer o teste lá, não? E, pô, eu fui lá, falei, eu vou, velho, não tem mais nada a perder, entendeu? Já tava quase lascado, já a idade já tava bem avançada. Mas foi um tempinho bom, aprendizagem legal, entendeu? Foi o que eu conheci, um grande profissional, entendeu? E parabenizar pela cada dia mais está subindo.
né? Cada dia mais está subindo o degrau. Humildade é o que não pode faltar, é o que você não falta, entendeu? Quem conhece sabe. Então, Hugão, só para nós já poder começar já, Hum. e queria te falar como é que é, entendeu? Como é que é viver dia a dia sendo treinador profissional. Olha, cara, assim, por um lado, eu vou te falar que é muito bom, entendeu? É muito bom você trabalhar com algo que não te dá, digamos que uma rotina, entendeu? Tipo, você trabalhar com futebol, todo dia é um dia novo, é uma situação nova, é um fato, é um acontecimento positivo, é um acontecimento negativo, mas assim, todo dia você está sendo desafiado de uma forma diferente, está crescendo, está tendo a oportunidade de crescer. E em contrapartida, cara, é um ambiente que é muito, digamos que, estressante. Então, cara, tipo, não que lidar com pessoas seja ruim, entendeu? Mas Uhum. em determinados momentos você tem a sua vida pessoal para cuidar, você tem a vida profissional, mas a vida do treinador, ela não para só ali nas quatro linhas. Ela segue durante todo o dia, durante toda a Bastidores madrugada, todo. durante toda a semana. Então, às vezes, isso estressa, entendeu? Então, você fica pesado às vezes, e ainda mais se não vem um resultado, ou se vem, você já tem que estar preparado para o próximo jogo. E aí, um atleta tá bem, aí outro se machuca, aí você tem que cuidar do atleta que tá machucado. Aí tem um atleta que brigou em casa e não tá tão bem, então você tem que falar com ele. E tem um Sim. outro atleta que tá sem confiança, então você tem que dar um suporte para ele. Então, assim, basicamente, e esse é o ponto que é estressante e acaba que em alguns momentos te satura, entendeu? Então, se você não tiver um bom controle emocional, um bom equilíbrio, você pode acabar por ruir, né? Então, ser treinador é viver ali meio que se equilibrando na corda bamba, entendeu? É meio É um complicado. desafio, né? Cada dia que passa é um desafio bom, né? Mas é bom, mas é bom. No final das contas é bom. Sim. Tu já tinha falado, tinha comentado antes. Eu vou fazer de novo a pergunta. Você prefere trabalhar com um jogador veterano já ou principiante, aquele que está começando agora? Olha, o Dedé, vou te falar, cara, é uma pergunta que é complicada e, assim, eu não tenho uma preferência. Eu acho Uhum. que tem que ser mesclado os dois, entendeu? Porque a juventude sempre vai te ajudar com vigor, com a vontade de aprender, com a vontade de crescer e com alguns conhecimentos e com uma sensatez que talvez você não tenha, porque você não passou por aquilo que eles viveram, entendeu? É porque Sim, a cada vez mais as gerações que são mais novas, ou são mais ou menos assim da minha idade, assim, elas vêm com um pouquinho de conhecimento a mais, assim, do período de infância e tudo mais. E ao mesmo tempo que a experiência e a vivência do mais veterano é boa. Assim, é positiva para o grupo, entendeu? Porque se ele puder, digamos que dar alguns atalhos para a gente, para a comissão e para os próprios atletas, e a gente fugir de alguns buracos, a chance de ter sucesso lá na frente é maior. Então, por isso que é bom ter a mescla, entendeu? Não quer dizer ser equilibrado. assim, não quer dizer que você não possa ter sucesso só com jovens e também não quer dizer que você não possa ter sucesso só com os mais velhos. Só que, na minha opinião, a mescla dos dois acaba por dar um resultado que te dá mais chances de ser vencedor, né? Então, eu Sim. penso assim, vencedor e também, digamos que aprender muito, né? Que você vai aprender muito tanto por um lado quanto por outro. Um por outro. Já pulando essa parte do veterano, já queria te perguntar, pô, o veterano passou em tuas mãos também, que é o Jobson, né? Sim. Foi um grande jogador, entendeu? Foi um grande jogador. E ele chegou para você, se eu não me engano, estava machucado, né? Já veio de lesão, estava vindo de lesão, aí ele ia participar de um campeonato, acho que era segunda divisão, Série B, eu não lembro direito, só que não deu certo. Aí foi emprestado para vocês. E queria te falar como é que é a vivência com ele. Olha, a situação do Jobson aconteceu em 2018, durante a semana da terceira rodada da segunda divisão. Foi nos oferecido o campo do Brasiliense, né, para treinar, já que até então a gente treinava na UNB e Não, era ele. um solo que era complicado de treinar e aplicar meu modelo de jogo. E aí ofereceram a oportunidade de treinar no Brasiliense com a contrapartida do Jobson estar com a gente, né? Só treinando para adquirir forma, que ele tinha sido recém-contratado pelo Brasiliense. E acabou que nessa situação
ele começou a treinar com a equipe e gostar do ambiente. Ele me disse, pelo menos, que estava gostando dos treinos, do trabalho, que era parecido com o que ele via no Botafogo. E aí perguntou se não podia jogar conosco. E aí eu falei, ó, se você quiser jogar com a gente, você tem que falar primeiro com o pessoal do Brasiliense, com a diretoria do Brasiliense. E eu por aqui tenho que falar com o Pavão e ver se é viável. E aí acabou que se tornou viável e aí ele virou o nosso atleta. E para mim foi um período muito bom, foi um período de muito, digamos que aprendizado, que ele viveu alguns contextos do futebol que é o que eu acredito que todos nós sonhamos em viver, entendeu? Sim. E aquelas experiências que eu tive com ele me agregaram bastante e agregam até hoje, assim, tanto em aspectos dentro das quatro linhas como fora também, entendeu? E ele é um baita ser humano, ele tem um coração bom pra caramba, entendeu? Ele é muito criticado pelas atitudes dele, mas eu vejo que ele tem boa intenção, entendeu? Só que as pessoas, alguns acabam por não enxergá-lo assim e acaba Só quem convive sabe, né? Mas Só assim, quem convive sabe. Ao menos comigo deu certo, até por eu confiar também. E acabou que a gente foi campeão, ele fez gol e foi bem pro Brasiliense. Não, massa. Aí vamos pular um pouco para outro tema, sobre os treinadores brasileiros nossos. Né? Muito comentado, que é o Jorge Jesus, né? A vinda dele para o Flamengo, que sem querer, querendo, ele botou uma pressão a mais no treinador brasileiro. Então, muitos criticaram ele, da chegada dele. É um cara que está revolucionando o nosso futebol. Entendeu? Aquele futebol bonito, aquele futebol que tem gosto de ir para a arquibancada para poder assistir. Entendeu? Até mesmo quem é flamenguista, quem não é. Então, aprendeu a jogar o futebol que é o futebol brasileiro. Entendeu? E queria te perguntar a sua visão. Entendeu? O que você acha? Qual a tua opinião? Cara, assim, quando você fala revolucionar, é uma palavra que é meio complicada, porque se você for ver lá na equipe do Jorge Jesus, tem muitos conceitos que já eram usados no passado, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, só que foram conceitos que ele trouxe de volta, né, que estavam esquecidos, que ele trouxe de volta e adaptou para uma modernidade. Então, não é meio que uma revolução. Ele só fez uma reutilização de conceitos antigos, fez uma mescla e montou uma ideia nova, entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que ele conseguiu montar uma equipe boa e implementou algo que tem muito aqui na Europa e que não tem no Brasil, que é a velocidade do jogo. O jogo aqui é muito mais intenso. Aqui um exemplo. Eu vejo os jogos da minha equipe de base, o qual eu trabalho, eu vejo assim presencialmente depois nos vídeos e faço um comparativo com minhas antigas equipes e os meus adversários nos quais eu jogava em Brasília. E a diferença de velocidade é muito grande, entendeu? Aqui o jogo é mais rápido. Então, se você consegue, digamos que, movimentar a bola mais rápido contra equipes mais lentas, você vai acabar tendo sucesso, porque você vai ter muito mais chance de gols. E aí, se você tiver atletas de talento igual o Flamengo tem uma seleção lá, você vai aproveitar os gols e vai ganhar tudo, entendeu? Então é o que está acontecendo com o Jorge Jesus, entendeu? Ele tem brilhantes ideias, mas que são reutilizações de ideias passadas. Eu vejo assim, só que algumas peças, né? Que ele tem algumas peças, então pode aproveitar esse esquema tático, né? Mas assim, ajudou eu não muito. tiro os méritos dele dele ter essa criatividade e do fato dele ter uma boa liderança, que para o cara conseguir manter uma equipe intensa daquele jeito e motivada e querendo ganhar tudo, igual ganhou, o cara precisa ser um bom líder. Então, com certeza, ele é um baita de um líder, entendeu? Com certeza, eu vejo isso é verdade. Assim. Eu vejo assim, eu fico meio assim, sem saber, porque, cara, o nosso treinador brasileiro, eu até comentei algum com um colega meu, entendeu? Que às vezes nós precisamos nos reciclar. Entendeu? Sim. Que às vezes nós sempre batemos na mesma técnica, aquele mesmo esquema tático, a mesma filosofia de jogo. Então nós vemos muitos treinadores que estão em ativa só com o mesmo esquema tático, o mesmo significado de jogo, e está ficando para trás. Né? E está ficando para trás, não está dando muito certo. Assim, ó, que nem eu te falei,
existe o Jorge Jesus, que pega ideias do passado e aplica de uma maneira mais eficiente hoje, mais inteligente, entendeu? E existe uma série de treinadores que tiveram sucesso com alguns métodos no passado e enxergam que esses métodos vão continuar dando certo, a mesma intensidade que davam nos dias de Sim, hoje, entendeu? Então, o que ocorre? Se você não vê novas formas de usar os antigos métodos, de desenvolver os antigos métodos, você acaba ficando para trás, não em termos de conhecimento, mas em termos de resultado em si, entendeu? Acaba que determinadas formas de treinar e determinadas formas de jogar acabam tendo uma desvantagem em comparação às outras, porque as outras te oferecem muito mais oportunidades de gol, muito mais domínio do jogo, muito mais controle dos momentos, então acaba que isso no resultado final faz a diferença. Então, eu, sim. eu vejo que o treinador, assim, não todos, que tem a gente está com uma geração nova que tá vindo com muito estudo, tá vindo com muito conteúdo e com equipes que vêm jogando bem. Só que alguns que já fizeram o nome e hoje não estão em tanto destaque, às vezes o que falta é isso, que nem você falou. Se dá uma reciclada, dá uma renovada nas ideias antigas ou criar ideias novas e tentar fazer diferente, porque o futebol, igual a vida, vai se renovando. Vai tudo se renovando. Mas não pode ser verdade. A gente vai ficando mais velho, nas ruas vão tendo carros mais novos, e daí por diante. Então, assim é com o futebol. O futebol vai evoluindo igual a sociedade. Com certeza. Então já vamos pular para outro assunto também, para misturando um pouco, né? E, cara, eu queria te perguntar como é que tá sendo aí, entendeu? Em Portugal, como é que é a vivência, entendeu? Que, cara, sair de um ambiente, sair de uma cultura para ir para outra é meio complicado, né, para nós aqui. Bedel, eu vou te falar que as primeiras semanas, os primeiros meses foram complicados, né? Porque, pô, você está em outro país, com outra cultura. Aqui é uma cultura um pouco mais reservada, porque o brasileiro tem um jeito mais aberto, mais alegre, mais de abraço, de beijinho. E aqui na Europa não, aqui eles são mais reservados. Então, esse tipo de coisa na cultura já faz uma diferença. E aí depois vem o clima, que é um frio do caramba, e aí em Brasília era sol, 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 só usava regata, só Quente. quente, e aqui frio, então você já fica mais em casa, porque você sai, assim, você não quer passar frio, então você prefere ficar em casa. Aí você vai ficando em casa, aí você não vê sol, aí isso vai te deprimindo em um certo ponto. E também com o ritmo de vida, né? Que aqui eu vejo que é um ritmo de vida também um pouquinho mais acelerado. Então, se você não entrar no eixo rápido ali, você acaba dando uns tropeços que você Ficando pode para cair lá na trás. frente. Mas aí, assim, passado esse momento de adaptação e depois iniciando os trabalhos lá no Oriental, me deu uma animada e eu peguei o ritmo. Aí depois que eu peguei o ritmo, ficou mais tranquilo, entendeu? Às vezes bate saudade dos meus familiares, da minha namorada, mas de forma geral, depois que você se adapta, é tranquilo, entendeu? Aí é só aquele trabalho de manter a concentração para não pensar em desistir, para não pensar em abandonar tudo e voltar para o Brasil, enfim. Um dia após o outro. Isso é verdade. É o que tu falou uma coisa, cara, que já viu, é o que acontece muito com a geração nova de hoje em dia no futebol. Entendeu? Eles, pô, igual mesmo eu tenho muitos atletas que vai para fora, vão botar aqui, sai daqui de Brasília, vai para São Paulo, fica um mês, já fica com saudade e quer voltar, Sim, né? E, poxa, e ele não para um pouco para pensar, cara, esse é meu foco, esse é meu objetivo, entendeu? Às vezes eu tenho que dar uma mão lá, tenho que tirar um pouquinho para poder lá na frente eu poder colher, né? Então, hoje a nossa geração de hoje em dia, eu acredito, entendeu? Eu que acredito como que eu estou vivendo um pouco mais agora, dentro desse meu, eu acredito que a nossa geração que está subindo está enfraquecendo, entendeu? A nossa geração de hoje em dia aqui, eu falo aqui onde que eu consigo ver, né? Está enfraquecendo. Por quê? Pela motivação, entendeu? Motivação, falta de oportunidade, entendeu? E acredito, não só comigo, também com você, aconteceu isso, querer desanimar, sim. entendeu? Mas às vezes nós temos que parar um pouco, focar, pô, será que é isso mesmo? Será que vale a pena eu poder me sacrificar agora para poder mais para frente eu ter um objetivo legal? O que você pode estar vendo? Cara, assim, eu acho que as novas gerações
estão vindo sem esse poder assim, digamos que de resiliência, assim, esse espírito mais guerreiro, porque eles não têm exemplo desse espírito, entendeu? A gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas querem viver uma vida cômoda, então elas têm sonhos, mas elas não correm atrás deles, assim. Elas preferem parar, estudar para concurso, ganhar dinheiro e ficar numa vida cômoda anos e anos e anos. Ao menos é isso que acontece muito em Brasília. Então, se as crianças, se as pessoas mais jovens não têm exemplos de, assim, digamos que de resiliência com pessoas mais velhas, elas também não vão ser assim, entendeu? Então, quando vem esse tipo de oportunidade e ela acaba passando esse tipo de sofrimento, de distância de saudade, ela acaba por desistir, entendeu? E, assim, a gente como treinador, a gente tem papel de cuidar e treinar para isso, entendeu? Mas nem sempre vai ser suficiente. Assim, você vai conversar com o atleta, você vai dar conselho, você vai dar oportunidade, mas às vezes nem isso, digamos que vai ser suficiente. Se ela não tiver um exemplo na família de alguém que seguiu os sonhos, ou um exemplo entre o pai e a mãe, alguma coisa assim, ela não vai ter força para fazer isso também, porque ela vai ver que todos à volta, digamos que desistiram. Então, esse é um dos grandes motivos também que eu sigo a minha luta, entendeu? Porque eu sei que se eu desistir, muita gente vai me ver e vai usar isso de estímulo para, digamos, para desistir também, entendeu? Com Então, certeza. eu quero servir de um exemplo para outras pessoas poderem seguir os sonhos delas também, vendo que eu corri atrás do meu sonho e deu certo, que elas podem correr atrás delas e podem dar certo também. Querendo, ou não querendo, nós Basicamente é somos um isso. espelho, né? Nós somos um espelho. Exatamente, é a imagem do líder, né? Então, o líder tem que passar digamos que, uma imagem boa para quem o segue, né? Senão não faz sentido Sim, nenhum. não faz. E, cara, vamos voltando aqui pro Capital, né? Que foi o time que eu sei que trabalhou aqui em Brasília. Sim, E, cara, teve sucessos, entendeu? Conseguiu fazer um trabalho, não conseguiu tanto trabalho como você queria, óbvio, mas o sim. sucesso veio, entendeu? Queria outra pergunta dentro do time daqui de Brasília. Como é viver, cara, com pressão de torcida, entendeu? Por suas escolhas, ou escolha certa, ou escolhas erradas, aqui dentro do nosso continente? Cara, assim, te falando do contexto de Brasília, que foi o contexto que eu vivi como treinador, para te falar a verdade, eu tenho a leve impressão que é a pressão que me motiva. Porque Uhum. nos momentos que eu mais estou pressionado são os momentos que eu mais consigo, digamos, que extrair de mim e tirar, digamos, que algo bom. Que tanto é que eu vejo que as minhas escolhas dos últimos anos, as boas escolhas sempre foram tomadas por pressão. E na pressão elas deram certo, entendeu? Agora, em termos reais, assim mesmo, em jogo, por exemplo, é, tipo, se tiver alguém xingando, tiver alguém tentando me ofender, assim, digamos que botar pressão, eu te confesso que eu nem, eu nem vejo porque eu tô tão concentrado no jogo que eu esqueço tudo que tá, digamos que ao redor. Então, se ocorre ou não, a forma que eu reajo é nem conseguindo ouvir, entendeu? Nem conseguindo, digamos que reparar. Então, acaba que não faz muita diferença. Sim. É Agora, um combustível a mais, né? serve de motivação porque depois as pessoas escutam e me falam. Então, eu Sim. acabo tentando transformar isso em algo que possa vir de motivação para mim, para estar fazendo coisas mais produtivas, no caso. E tu fez uma segunda pergunta, mas eu esqueci. Ah, não entendi, a ligação cortou. Tu tinha feito mais uma segunda pergunta, mas eu esqueci qual foi. Não, não, tu já conseguiu me responder como é que é. Você tenta equilibrar, né? Tenta Sim, equilibrar essas duas coisas. Então, a pressão, igual mesmo, a pressão, às vezes, ela vem para te motivar, sim, entendeu? exatamente. Nem tudo nós vamos absorver para nós, entendeu? Nem Não, tudo. Às vezes nós tem que. Pode terminar. e assim também, a gente não é, digamos que, indestrutível. Então, tem coisa que vai Com certeza. pegar e vai machucar, entendeu? Mas tudo que você receber, tanto de coisa boa quanto de ruim, é você pegar e tentar transformar em coisas que vão te motivar sempre, entendeu? Porque se você ficar se Com jogando para certeza. baixo,
Isso é verdade. Assim, você não vai precisar de muito pra cair, entendeu? Então eu penso mais ou menos assim. Não, mas tá, rapaz, é quase o meu mesmo esse pensamento, entendeu? Então, não é fácil de falar. Agora mesmo, eu tô começando por agora, então, pô, eu, igual que eu falei pra você, cara, motivo demais em você, entendeu? Um cara que eu pude trabalhar, eu pude estar junto, entendeu? Um cara completamente especial, entendeu? E, cara, eu te falar, eu acredito que a nova geração que tá vindo vai dar muito sucesso por aí. Entendeu? Porque agora nós estamos com combustível a mais, querendo estudar, buscando coisa nova, buscando metodologia diferente, entendeu? Mas assim, se a gente não for lá nos experientes, Com a gente certeza. vai, a gente perde 10, 20, 30 anos de percursos, sendo que se só escutasse os experientes, você já poderia, digamos, cortar a talha, entendeu? Então, ninguém nesse Verdade. processo pode ser, digamos que esquecido, entendeu? Porque, cara, depois que eu trabalhei com treinadores mais velhos que eu, que foi o caso do Rafael Toledo agora, o caso do Valdemar Lemos e por último agora o Luiz Carlos, e agora o treinador o qual eu auxilio aqui em Portugal, que é o João Costa, cara, o que eu consegui, digamos que, absorver de experiência deles e cortar caminho foi coisa de, assim, coisa que eu nem imaginava, entendeu? Então, o Hugo de hoje, que dia é hoje? Dia 8 de abril? Dia 8 de abril, já é um cara que é totalmente diferente do Hugo de 8 de fevereiro, que é totalmente diferente do Hugo de 2019 e do de 2018. A carga de experiência que eu peguei e continuo pegando com eles é muito grande, entendeu? Então, se não fosse isso, talvez eu perderia mais uns 10, 30 anos errando a mesma coisa Então, e não conseguindo sair do lugar, entendeu? isso é verdade, isso é verdade. Entendeu? E, cara, outro assunto que eu queria estar falando, né? Às vezes nós, como posso falar, às vezes nós dá muito, não tanta pergunta, às vezes a diferença do nosso jovem sair daqui para ir para a Europa complica muito para esse menino poder chegar no objetivo deles, que vamos botar que é a seleção, entendeu? Às vezes, posso te explicar melhor, às vezes eu acho, na minha opinião aqui, a nossa categoria de base, entendeu? Às vezes está complicando um pouco para o amadurecimento mais para frente do atleta. Porque às vezes o atleta de 15, 16 anos já está saindo para a Europa. Então, às vezes, a nossa peça fica enfraquecida. E queria te fazer essa pergunta: o que, que você acha? Você acha boa sair mais cedo ou não? Ó, Lucas, assim, sem nenhum tipo de preconceito com a base no Brasil, entendeu? Mas, Sim, apesar de estar, digamos que evoluindo muito, principalmente nos grandes centros, mas, assim, tem muitos conceitos e trabalhos que são feitos aqui na Europa que eu vejo no Brasil em termos de conceito, mas eu não vejo em termos de prática, entendeu? sim, Então muitos desses jovens, se não saírem cedo, assim, eles têm um talento gigante. Se não saírem cedo para lapidar esse talento com ideias, com entendimento do jogo que tem aqui na Europa, eles acabam sim, que vão virar jogadores bons para medianos no Brasil, entendeu? Porque, assim, uma coisa é você se destacar na base, entendeu? Você desenvolve todo aquele talento, mas para você pular para o profissional, já tem que ter uma lapidação ali. Então, se ela for mal feita, se ela não tiver conteúdos principalmente táticos, assim, de compreensão de jogo, o cara vira digamos que um jogador normal, igual tantos que a gente já viu no Brasil. Então, assim, se esses talentos tiverem a oportunidade de saírem cedo, igual o Vinícius Júnior, o Renier, o Rodrigo, e aprenderem o mais cedo possível lá na Europa, a gente não vai formar, digamos que, jogadores de topo, assim, entendeu? Então, até a base do Brasil se reformular e ficar algo parecido com o que é aqui, sim. assim, de forma mais completa, o ideal vai ser mesmo os clubes fazerem dinheiro com a venda desses jogadores e esses jogadores, digamos que crescerem com esse aprendizado aqui na Europa, entendeu? Ao menos eu vejo dessa forma. Tem uma pergunta aqui do Fabrício, deixa eu ler aqui para você. Ele pergunta como é a preparação física aí em Portugal. Cadê a pergunta? Ele mandou aqui no WhatsApp aqui. Ah, sim. Olha, o Lucas,
eu vou ser sincero, eu só conheço a preparação física da equipe com qual eu trabalho, entendeu? Sim. Então, a gente trabalha com algo bem próximo do que é a periodização tática, que é um conceito que descarta a ideia de treino de preparação física isolada em si e condiciona o atleta através da aplicação daquilo que você quer no jogo, entendeu? Digamos que é a aquisição de valências físicas através dos próprios trabalhos do treino, entendeu? Aí com alguns complementos, com alguns preventivos de lesão e alguns trabalhos de força e potência ali, porque são coisas que não se desenvolvem nos jogos reduzidos ou nos jogos situacionais. Mas eu acredito que em outras equipes tenha algo como que é o que a gente vê de forma geral no Brasil, entendeu? Mas ao menos no contexto no qual eu trabalho, a preparação física é mais ou menos assim. Tanto é que a gente não tem preparador físico, porque é uma escolha do treinador principal, entendeu? Ele não vê necessidade, entendeu? Entendi. Hugo, tu já chegou a trabalhar com categoria de base pequena ou não? Olha, em 2013, quando eu parei de jogar, quando eu saí do Ceilândia, eu fiz o meu primeiro estágio em educação física. Nele era metade do tempo em sala de musculação e metade do tempo numa escolinha de futsal, né? Que ficava lá dentro da escola Nossa Senhora de Fátima. E lá eu tive esse contato, assim, com a ação, entendeu? Mas Sim. eu te confesso que Sim. não foi uma experiência tão boa. Primeiro que eu não queria ser treinador de forma Ser alguma. treinador. E segundo que trabalhar com idades mais baixas exige muita competência. E, cara, com certeza naquele momento eu não tinha, entendeu? Então, assim, foi uma experiência ruim para mim. E aí depois eu parei, fiquei até 2016 sem ver futebol, sem querer nada com futebol. E aí em 2016 que eu virei treinador, já virei treinador já de categoria universitária. Então é Uhum. totalmente diferente, entendeu? Mas assim, eu admiro muito quem trabalha com as faixas iniciais de idade, que são faixas que demandam muito conhecimento, muita atenção e um trabalho diferenciado, porque se você não conseguir fazer isso, você não consegue ter as crianças na tua aula, entendeu? Então, é um trabalho que eu admiro muito, no caso. Sim. Porque, querendo, a categoria de base tem que ter muito cabeça, né? Tem que ter muito cabeça. Por quê? Porque querendo, se nós errar um pouco nesse crescimento para eles poder chegar lá em cima, Ah, eu sim, acredito que sim. vai ser muito complicado. É porque tem algumas aquisições que só vão ter nas idades iniciais, entendeu? Então, se você faz esse processo errado, não tem como, digamos que, recuperar nos anos posteriores, entendeu? Tem algumas valências que você, digamos, que conquista só até os 10 anos, 8 anos, 11 anos, enfim. Então, se passa dessas oportunidades, lá na frente já não desenvolve mais. Então, por isso que para trabalhar nessas categorias, precisa ter alguém digamos que mais competente, com mais conhecimento e com uma didática melhor, porque se não for assim, Sim, nem as crianças vão gostar da aula e nem elas vão evoluir, entendeu? Então, por isso que até assim, determinadas proporções, eu vejo que o trabalho com sub-17, sub-19 e profissional seja até mais fácil do que com iniciação, entendeu? Pelo menores. tamanho digamos que da responsabilidade que você tem. Sim, saindo um pouco do futebol, né? E Hum. como é que é o Hugo fora do futebol, cara?
Em qual aspecto que você quer saber? Assim, como você faz para poder se motivar, a música, o que você faz fora para poder esquecer um pouco. Às vezes nós perde o jogo, entendeu? Comigo mesmo já aconteceu. Pô, um jogo tranquilo que você sabia que dava para ganhar, você perde esse jogo, chega em casa, cara, não para de pensar. Como é que você tenta fazer isso, cara? Lucas, olha, no começo era mais difícil, entendeu? Porque eu sempre tive uma personalidade um pouco mais explosiva, então não sabia, assim, digamos que não sabia perder, não, mas não aceitava a derrota de forma alguma. Chegava em casa, Sim. brigava comigo mesmo, ficava socando as coisas e tal, e falava que não dava, tal, pra mim, tal, não sei o quê. E aí até que eu falei, cara, não dá pra seguir assim, senão eu vou morrer de infarto sei lá, com 24 anos. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar isso em mim e melhorar. E aí a partir disso, eu tomei o hábito de me conhecer, tentar me conhecer mais. Ler livro de autoconhecimento, fazer coisas assim, fazer as coisas que eu mais gostasse e esquecesse as outras de lado, tipo, Sim. sair, digamos que só para agradar aos outros, essas coisas assim. E passei sem mais eu. Viver minha vidinha tranquila em casa, às vezes com a namorada, às vezes sai para um samba para alguma coisa assim, mas para curtir uma música que eu curto. Enfim, passei a querer viver de verdade aquilo que eu tava, digamos que entendendo que era o Hugo, entendeu? Então, essa preocupação com me cuidar, com tentar, digamos que trazer a minha melhor versão, tentar, digamos que amadurecer em alguns pontos da minha vida, tiravam essa atenção assim pro lado do futebol, entendeu? Eu perdia, absorvia, captava a mensagem e saía, fora do futebol era outra pessoa. Volta pro futebol, É. já com outras respostas, com outras resoluções e vida que segue, entendeu? Porque assim, eu trago comigo a seguinte frase: no futebol você não pode nem sofrer demais, perder uma partida e sofrer por muito tempo, porque logo em seguida você já tem outra partida, então se você continuar sofrendo, você não vai ter cabeça para jogar aquela partida, e você também não pode nem se exaltar demais, que é no caso de uma vitória, porque logo em seguida tem outra partida, e se você não tiver, digamos que no nível de concentração necessária para jogar determinada partida, você não ganha, aí você vai se frustrar, entendeu? Então eu penso mais ou menos Massa. assim. E eu não, eu antigamente eu perdi um jogo e eu ficava martelando ele por mais três. Até que nem resolvi o problema daquele, nem resolvi dos outros. Nem Então resolveu eu dos outros. falei, é melhor eu trabalhar isso em mim, deixar esse lado mais explosivo de lado, tentar, digamos que captar as mensagens, só as mensagens positivas de todas as situações e sair tranquilo delas, né? E aí, desde então, desde que eu tomei essa postura, foi quando os títulos começaram a aparecer, né? Em 2018 eu fui campeão universitário, fui vice-campeão dos juniores lá da Novos Talentos e fui campeão brasileiro do profissional. E eu vi que muito foi por conta dessa minha mudança de postura, de percepção das coisas, entendeu? Mais Às ou vezes menos assim. tem que ser natural, né? Tem que ser nós mesmos, né? Assim, é o que eu falo. Cada um tem seu tempo, entendeu? Mas quando a consciência fala assim que você tem, digamos que aquela necessidade de se atentar a algumas condutas suas que não estão indo bem, não estão trazendo bons retornos, aí é bom você escutar, senão se Opa, acho que eu perdi o controle. é que aparecer com uma tela preta. Tu tá me escutando agora? Escutando, não tá aparecendo. É que a imagem parou agora. Não sei. Calma aí. Pronto. E agora, voltou? Calma aí, galerinha, que vai voltar. Não, ainda não, só tô te escutando. Ué. Nada ainda? Não. Eu vou tirar tu aqui, vou te chamar de novo aí. Tá. É porque eu acho que já deu 1 hora, não? Não, ainda falta 10 minutinhos. Fechou. Então, é Calma pra aí. sair aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso, calma aí, galera, já vamos voltar aí. Galera, vai mandando mensagem aí, vai mandando perguntas aí, entendeu? Vamos fazer pergunta para eles aí, vamos lá. Chamar ele aqui de novo aqui. E aí, Tá, voltou a agora imagem? voltou. Voltou? Não, massa.
Cara, me fala um pouco de qual os treinadores que você se motiva mais aqui no Brasil. Vamos começar aqui no Brasil. Qual você acha que é um treinador que tá na linha, que pô, você pode tirar uma experiência própria mesmo, algum estilo de jogo daqui de dentro do Brasil? Olha, Lucas, a começar por Brasília, a minha primeira referência, grande referência foi o Giovanni Tomé, que hoje, se eu não me engano, tá no time do Valparaíso. Mas ele foi a minha primeira grande referência, que eu aprendi muita coisa com ele, abri minha cabeça para o futebol. Em seguida, grande referência que eu tive foram esses últimos três treinadores, os quais eu trabalhei em Brasília, em Goiás, né, que é o Rafael Toledo, que é o Valdemar Lemos e o Luiz Carlos. Além deles, eu gosto muito do Muricy Ramalho, gostava, né? Mas hoje em dia ele é comentarista, mas Sim, enquanto treinador ele fez espetaculares trabalhos e também foi um grande atleta. Gosto também do Fernando Diniz, pelas ideias dele de vida, de modelo de jogo, enfim, de treinamento, de postura com atleta. E daqui do Brasil, basicamente. E o Tele Santana, né? Que é a maior esse referência treino daqui foi enorme. do Brasil. Que, Foi enorme, foi um grande treinador. digamos que, infelizmente, ele partiu cedo, mas deixou um grande legado, assim, grandes ideias. Então, seriam essas minhas Sim, referências. verdade. E aí, para a Europa? A Europa tem vários, né? Europa, Ave Maria. Olha, aqui eu gosto muito do Pepe, do, do Klopp e do Jorge Jesus. Seriam os três ali que eu mais gosto. Não só pelas ideias do modelo de jogo, mas também principalmente pelo modelo de liderança deles. E além deles, o Bielsa e o Sampaoli, que assim, que é o que eu vejo assim como mais próximo das minhas ideias de jogo e de liderança. Sim. Hugão, é isso. É massa demais estar conversando com você, tentar trocar um pouco de ideia. E queria deixar um pouco para você aí, cara, uma motivação que tem muita garotada minha que tá vendo aqui, Hum. entendeu? Só uma palavra de motivação aí para eles, entendeu? Uma palavra pra você minha vivida, entendeu? Para poder fechar esse com um golaço. Uma palavra de motivação. Bom, basicamente é só levar a pequena reflexão, entendeu? Que a gente só vai viver uma vez e a gente não sabe até quando que a gente vai viver, entendeu? É o que eu cito sempre de exemplo. Eu tô aqui hoje, só que amanhã eu posso sair ali na rua, ser atropelado e tchau, entendeu? Então, enquanto vocês viverem, que vocês vivam em busca dos sonhos de vocês, entendeu? Porque já que a gente só vive uma vez e já que a gente não sabe quando a gente se vai, vivam o sonho de vocês enquanto pode, entendeu? Ao menos é o que eu tento levar para minha vida, assim, de um tempo para cá e ao menos é o que vem me dando satisfação. Então, da minha forma de ver a vida, essa é a minha dica. Sim, verdade. E, pô, passou uma pergunta. Cara, tá muito chato sem futebol, né, bicho? Tá. Em casa dessa quarentena, cara, é muito chato, bicho, sério. Nós que, pô, tá no sangue, tá na veia, é treino de, manhã, de meio de semana, às vezes jogo final de semana. Poxa, tá sendo chato. Como é que tá sobrevivendo aí, cara? Eu tô quase ficando doido. Lucas, assim, eu já encho a minha cabeça de futebol já o dia todo, porque eu fico estudando, fico vendo vídeo, fico Sim, fazendo análise, enfim. Mas nada paga aquele preço de ver o jogo de Libertadores assim, no meio de semana, de Champions poxa, League, de Candangão, de Cariocão, enfim. Então faz falta, assim, faz falta porque é o lazer da semana, né? Então, sem o isso é lazer da verdade. semana, você ainda tenta jogar um videogame, tenta ver Netflix, mas nada melhor do que Não o dá, futebol, não. né? Não É tem como, não. complicado. Hugão, eu te agradeço por essa oportunidade aí para estar trocando as ideias. Eu agradeço mesmo por você estar abrindo um pouco, né? E que nós possamos depois fazer mais aí. Amém. Mais uma vez eu te agradeço pelo convite, pelo privilégio aí de estar podendo compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês aí, com você. Espero que tenha, digamos que alcançado os seus objetivos com ela. E até Deus, próximas oportunidades aí. E sucesso na tua carreira. Eu tô acompanhando sempre, eu tô vendo as fotos das taças lá que você consegue, que você se Deus conquista quase toda quiser. semana, né? E você já mas ainda vai ser mais vitorioso do que você já é, em todos os aspectos.
Se Deus quiser, um dia nós vamos trabalhar junto, hein? Fé em Deus. Amém. Hugão, agradeço, paizão. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a você e um abraço a todos que deixaram mensagem aqui na caixinha Isso. aqui. Eu vou dar uma olhada depois com calma, que eu não estava olhando. Mas muito obrigado a mensagem de todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. É Abraço. nóis. Galera, agradeço muito pela oportunidade de vocês, por perder o tempo de estar ouvindo nós, né? Agradeço mesmo. Às vezes pode ter tirado alguma dúvida. Se não tirou dúvida, manda mensagem lá, eu mando para ele. Nós abre outra live aí de novo, para poder abrir mais para nós aí. Então agradeço, beleza? Grande abraço, Hugão. Fica com Deus, pai. Valeu, galera. Abraço.